Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos iniciando o dia, segunda-feira, hoje 8 de agosto, dia dos Bandeirantes. Iniciando mais uma semana que Deus está nos presenteando. E logo mais estaremos ouvindo mais uma reflexão da Palavra de Deus e Sala de Prosa. O reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias falando sobre tire umas férias. Sem perda de tempo, quero deixá-los com Sala de Prosa. Ô, gente boa! Julho! Janeiro! Esses meses falam alguma coisa com você aqui no Brasil, não? Feriadão! Pensou em alguma coisa? Pensou não? Nós vamos te ajudar, mas embora não. Nós estamos voltando, hein? Tire férias e descanse. Pronto. Eu já ouvi um pastor dizer assim, eu quero te dizer, irmão, que eu nunca tirei férias. Espiritual Ele merece demais, os né? parabéns ou Os pêsames. hospital? Começa um homem ativo igual você, assim, trabalha e produz pra caramba. É fácil tirar férias? Não, fácil não é. E eu não sei se eu sou padrão, não, porque... Ai, meu Deus. Cada um tem seu ritmo. Eu acho que você Cada precisa um tem que descansar. tem que descansar. E a forma de cada um descansar muda. Tem Muda. gente que descansar para ele na beira de um barranco com a varinha, molhando a minhoca lá, ainda que não pegue nada. Esse dia um homem falou comigo, pastor, eu quero convidar o senhor para o senhor passar comigo lá na beira do Araguaia, pastor, pescando, o dia inteiro. o senhor descansar. Não é descanso para você. Falei, meu irmão, me leva para São Paulo para andar no meio daquela fumaça. Eu, por exemplo, tenho um ritmo curioso. A minha família entende isso, já me conhece. Eu vou para a praia, eu gosto de férias, gosto de praia, gosto de água morna, não gosto de água fria. Gosto de andar na praia. Na areia. Na areia. É na areia. Para ver o nascer, o sol nascer. Para mim isso é um negócio espetacular. Isso é a sustância. Agora, no período da tarde, não conta mais comigo. Aí eu quero é sentar para escrever, entendeu? Aí a minha mulher vai para a praia de novo, vai para a piscina de novo. Eu não, eu fico escrevendo. Se eu for, eu me estresso. Aí perturba, Aí eu canso de descansar. perturba as férias dos outros. Isso é uma Então, ordem bíblica, né? Então a questão básica, assim, cada um se conhece, cada um precisa saber o que gosta. Um gosta de montanha, outro gosta de mar, outro gosta de caçar, outro gosta de pescar, outro gosta de cidade, outro gosta de jardim, outro gosta da roça. Outro gosta de filme, outro gosta de ler. Pronto, cada um vai descobrir o que é bom para ele. Começar a sair de férias em família. Primeiro, é uma ordem bíblica. Tem que parar. Parar. Todo mundo tem que parar. Tá certo? Seja o que for, tem que parar. E quando você está julgando insubstituível, você está Me dá uma deixazinha aí, porque a reclamação que eu escuto, não reclamação, mas a explicação que eu escuto, mas eu cuido do meu próprio negócio. Eu não posso parar. O empregado tem o período de férias, está definido o período de férias, ele sai de férias regularmente. Mas e o cara que é autônomo, aquele que cuida da sua empresinha lá do fundo do quintal, o que ele faz? Dá uma martelada aí para ajudar a gente. Ô Zé, se você quebrar, quebra tudo. Então você não pode quebrar. O Senhor diz que é preciso descansar. Ou você é um empreendedor e não sabe resolver um problema desse tamanho, não acredito. Pronto, está respondido. É desse jeito então aí. Ô mestre, agora sair com um menino pra praia, tudo miudinho, 3, 4 Varão, anos. eu já fiz isso. Você já fez isso? Levávamos os nossos dois que eram pequenos, mais uma renca de primos. E aí? Para cuidar de todo mundo. E aí, mestre? Meu irmão, pensa na tribulação. Ô, gente boa, você que tem menino pequeno, quando você sair de férias, leve o avô! Porque se a praia estiver lotada, Não tem sossego. 30 Não. segundos é suficiente para o menino sumir no meio da multidão. Não tem sossego não, mestre. Não tem sossego não. E tem uma coisa, tem que estar de olho mesmo, porque some. Some. É um desespero. Então, pai e mãe, vocês precisam sair. Nesse caso, eu estou brincando aqui que leve o avô, mas os avós também são para isso. Mas não vai toda vez com seus filhos.
Porque senão a senhora que é avó vai ficar só cozinhando. Mas a senhora precisa dar uma moral, uma ajuda às tias, às irmãs da igreja, mas de vez em quando tem que sair só o casal, né, mestre? Outra coisa que eu acho que é importante nas férias é o seguinte, tem gente que diz, não, eu não vou tirar férias porque eu vou gastar. Menino, aí é perigoso, porque não pode dar um tapa no picolé. Mas aí o cara, como você disse agora há pouco, às vezes não gasta com o picolé, mas vai gastar com remédio. Porque ele adoece. Porque a doença mais preocupante do mundo hoje não é sempre que a doença, estou com uma dor do lado direito ou esquerdo. É o problema emocional, é a ansiedade, é a angústia, é o desassossego da alma. Às vezes é o cansaço acumulado, que a pessoa não rende mais. Né? Ô Zé, quando sair de férias, pelo amor de sua família, de você mesmo, não fica dentro do quarto regrando. Hoje só um picolé para cada um e uma água de coco para cada um. Aí não dá, Zé. Não, você já teve férias? O camarada falou, você vem que eu vou te dar tudo, vai ter resolvido. Você chega lá, não é nada daquilo, e você passa numa magrela você tremenda. Passa em cima da pinguela, mestre. Ai, aí você tem que reunir Israel. Aí você tem que reunir Israel. Aí, mano, você tem que tirar férias das férias, para descansar das férias. Ai. Ô, mestre, tem aquela turma que às vezes é falta de planejamento. Sabe o que é? Você só sai de férias na casa da sogra ou na casa de sua mãe. Não tem nada de errado nisso, mas você tem que planejar melhor para sua esposa e sua família ter um outro lugar. E você deve orar por isso, porque Deus quer que você descanse. É Bíblia. Dá uma martelada sobre a teologia do descanso, hein, mestre? Bom, primeiro que o próprio Deus é o modelo maior. A Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Certo. Então, Deus é o modelo principal. Segundo, que é uma ordem dele. Você vai trabalhar e descansar. Cessar as atividades normais daquele dia para seu refrigério pessoal, buscar a Deus. E do ponto de vista hoje trabalhista, vamos dizer, do mundo aí, se requer que você tire um mês no ano para você descansar. E às vezes descansar não é ócio pleno, porque certo. Tem gente, se você, por exemplo, me deixar 24 horas sem fazer nada, eu fico desesperado. Pode chamar o médico. Pode chamar o médico, estou doido, estou ruim da cabeça. Então, por exemplo, eu estou lendo um livro. Eu descanso de ler esse livro num outro livro. É boa. Mas não estou dizendo que eu sou padrão para o outro. Tem outro que não gosta de ler nenhum, nem mais o segundo. É isso aí. Então, você precisa se conhecer. E descansar. E descansar, fazer essa higiene mental. Isso. Essa higiene mental. Dormir bem, comer bem, fazer uma atividade diferente do que você sempre fez. Gente, uma roda de amigos, conversando alegremente, uma roda de família, é um renovo. É um renovo. Agora, dá uma palavra aí para o pastor que precisa descansar. De alguma maneira, todo dia um pouquinho. E na semana, meu pastor, você precisa afundar. Se você não afundar, você não aguenta não. Então, sua esposa precisa. Seus filhos precisam. Eu tinha recém-assumido a 8ª, lá atrás, né, casado com a Ana Maria, e o pastor Wilson não era mais, era só eu, pastor, o menino, mas eu trabalhava todo dia, 20 e poucas horas. Um dia eu cheguei em casa, depois do almoço, falei, deixa eu deitar um pouquinho aqui, Ana, e você me chama. Era 1h, eu falei, vou deitar até 1h30. Quando eu acordei era 9h30 da noite. Que legal. Aí ela tinha pegado minha agenda, eu que fazia naquela época, e escreveu assim até o fim do ano. Família, 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 família. Ela disse, a igreja precisa do pastor, mas eu preciso de meu marido. E meus filhos precisam do pai. Essa semana eu tive uma coisa muito gostosa, uma experiência maravilhosa. Eu acordo muito cedo em virtude da dinâmica da minha agenda. E segunda-feira, a minha esposa se levantou para o trabalho, cedinho, ela levanta 5 horas, menos de 5 um pouquinho. E ela fechou a porta do quarto de tal maneira que não entrou nenhum tipo de luz, ficou muito escuro. E eu deitei, quando eu abri os olhos e olhei o relógio, era 8h30 da manhã. Tem muitos anos que eu não sei o que Não tinha viagem naquele dia, não? Não tinha.
Tinha muito tempo que eu não sabia o que era dormir até 8h30 da manhã. E eu fiquei feliz da vida. Oi, Feliz da vida. Voltei, não fique com levantei culpa. animado. Aí o cara dorme até 8h30 e fica com culpa, mestre. É, Dá uma pronto, palavra aí pra ele, pronto. dá uma palavra pra ele aí. Ó. Ué, aí você perdeu a benção. Ô, gente boa, eu tô te pedindo, tire férias. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas você pode tirar férias e descansar. É. Deus te deu criatividade. Pense, sua cidade tem coisas maravilhosas para você desfrutar. Pense. E tem ainda o descanso que é gastar horas na presença do Senhor. É o descanso da alma, né? Porque às vezes a pessoa tira férias e volta mais estressada, mais cansada, porque viu coisa que não devia ver, foi onde não devia ir, fez o que não devia fazer. Brigou por lá. Trouxe mais entulho na alma, voltou com a alma mais tóxica do que foi. Ó, sair de férias não é sair da presença do Senhor, beleza? Às vezes o cara, a gente brinca com isso, tem gente que diz, eu não, nas férias não gosto de fazer nem oração silenciosa. Isso é um problema sério, né? Pecado. Às vezes a pessoa, eu estou de férias, não vou à igreja. Onde eu estou, não leio a Bíblia, não oro com a família. Não oro, não faço nada. Vamos dizer, as coisas de Deus não cansam, o que cansa é o pecado. É isso aí, mestre. Cansa é o pecado. Então, você está de férias, né? Tem uma igreja, você pode, vai lá, é uma bênção. E se precisar pregar, nós que somos pregadores, Pregar não cansa, gente. Pregar é um deleite. Ô, gente boa, tire férias. Vamos orar? Ore para Deus te surpreender, movendo pessoas para abençoar a sua vida, sua família, e você verá a boa mão do Senhor sobre sua vida. Amém. Amém? Amém. Vamos orar, mestre? Vamos. Vamos. Senhor Jesus, todos nós lutamos com essa agenda sobrecarregada de tanta coisa que às vezes não sabemos ou não temos coragem de dizer não. Obrigado, Senhor, pelo testemunho do teu servo agora que teve essa bela surpresa de acordar uma hora que raramente acorda. E acordou com alegria. Obrigado. Concede essa alegria a cada um de nós. Amém. Aqui que se assenta à roda dessa mesa. Amém. Abençoa as famílias, cria fatos novos. Oh, Jesus. Orienta os pais que têm criança pequena. Orienta, Senhor, aqueles que estão com os filhos adolescentes, os filhos jovens, e aqueles que agora são eles dois, depois de anos de casado. Abençoa-os. Amém, amém. Para poderem celebrar a tua presença na vida deles com descanso. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sala de prosa, hein, gente boa? Nós estamos juntos aqui na marcha, ó. LPC. Fala um testemunho da LPC, mestre. Ô, varão, eu vim para cá em 2010. Não queria vir. E Deus me trouxe. Não foi um convite, foi intimação. E hoje eu venho para a LPC com o coração feliz, alegre. Nosso convívio é um convívio agradável. O ministério aqui é uma bênção. E temos visto sinais do favor de Deus todo dia, do cuidado, da provisão. E ver os frutos do trabalho é algo que fascina a alma, encanta o coração e traz gratidão a Deus. Não esqueça de orar pela LPC. Eu pedi o mestre para dar esse testemunho, porque todos nós temos sido abençoados pela LPC. Tchau, gente. Um abraço. Quero compartilhar com os irmãos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 8. E esse capítulo 8, ele é um capítulo longo. Nós dividimos para que nós não tivéssemos, não se tornasse tão enfadonho ou cansativo, mas a gente vai abrir agora a palavra de Deus. Esse capítulo 8 tem 39 versículos. Nós vamos meditar hoje do versículo 1 até o versículo 14. E nas demais semanas a gente vai dividindo, né? E mesmo sentados como estamos, quem está em casa pode abrir a sua Bíblia
e fique com ela aberta, porque a gente vai lendo e comentando, tecendo comentários sobre o capítulo que nós vamos estudar hoje. Capítulo 8, versículos de 1 a 14. Nós vamos ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Senhor amado, mais uma vez nós nos colocamos em Tuas mãos, abrimos o coração para que através desse estudo possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e também, ó Deus, conhecermos qual é a nossa situação, qual é o nosso estado hoje diante do Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que confessam Teu nome, para aqueles que testemunham do Teu sacrifício para expurgar todos os nossos pecados, toda a condenação que estava imposta sobre nós. O Senhor Jesus assumiu sobre a cruz, para hoje nós podermos viver uma vida livres da condenação do pecado. Nós te pedimos que Tu abras o nosso coração, abençoe a todos quantos estão presentes. Graças te damos também pelo retorno do pastor Antônio Júnior, que muito nos alegra. Abençoa os amigos que estão conosco, nos acompanhando agora em suas casas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos no capítulo 8. E eu preciso dizer a vocês, o capítulo 8 é a espinha dorsal da carta de Paulo aos Romanos. Você sabe o que é a espinha dorsal, não é? A coluna do corpo, que sustenta o nosso corpo. É como uma linha mestra de uma casa. Aquela peça principal é o capítulo 8 da carta aos Romanos. E por que nós afirmamos isso? Porque depois que Paulo tratou no capítulo 7, ele vinha tratando sobre, fez aquela analogia do casamento, que nós morremos para a lei, morremos para o pecado, porque fomos crucificados em Cristo.
E obviamente, depois que nós recebemos a purificação, o perdão dos nossos pecados, temos que ainda considerar que, foi o que nós vimos na última semana, nós ainda estamos aprendendo a conviver com a influência do pecado. A influência do pecado. Embora estejamos salvos, embora tenhamos sido perdoados, embora Paulo, tratando no capítulo 7, falou sobre a analogia do casamento, comparando hoje a nossa vida em relação a estarmos livres, libertos, né, do pecado. Todavia, ele mostra que nós aprendemos também no finalzinho do capítulo 7, na última semana, que temos que ainda conviver com a influência do pecado. E esse capítulo 8 é considerado pela maioria dos comentaristas como sendo uma resposta triunfante de tudo que Paulo tratou no capítulo 7. Ele tratou muita coisa que nós vimos, e ele mostra nesse capítulo 8 que, por experiência dele, depois de ter realmente conhecido o valor, né, do sacrifício que Jesus consumou na cruz do Calvário, nós aprendemos que não estamos mais debaixo do jugo da lei, não estamos mais debaixo daquele jugo da lei e do pecado. Porém, entretanto, nós precisamos de entender que esse capítulo 8 é um alívio para nós. Por que um alívio, pastor? Porque ainda, embora que nós convivamos com a influência do pecado, Paulo aqui no capítulo 8, no versículo 1, ele usa essa expressão que algumas traduções diz agora pois, há outras traduções que diz portanto. É uma conclusão que Paulo chega a despeito do que ele vinha tratando. Portanto, e ele exclama: agora, nenhuma condenação há ou poderá nos incriminar, pois nada, absolutamente nada, poderá separar-nos do amor de Cristo que está em Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele termina esse capítulo 8 dizendo isso. O capítulo 8 é o capítulo, podemos dizer, divisor d'água, que mostra a vitória triunfante daqueles cujos pecados foram perdoados. Amém, irmãos? E ele termina com esse grito de triunfo, de vitória. Por isso que nós vamos ver hoje à noite, meus irmãos, que quando Paulo diz logo no início, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, este é o ápice de toda essa epístola. Alguém estava condenado a uma reclusão perpétua. Você estava condenado a uma reclusão perpétua, você ia morrer na cadeia. Mas aí você constituiu um excelente advogado. Esse advogado passou a defender e advogar a sua causa, ao ponto dele chegar e dizer assim: olhe, eu estou disposto, pronto, a cumprir a pena desse apenado que está condenado, e ele fique livre. Foi exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. Amém? Ele assumiu toda a condenação que estava imposta a mim e a você, e ele assumiu. Ele não foi somente o nosso advogado, mas ele foi aquele que também nos absolveu de toda a condenação. Foi exatamente isso que Jesus fez conosco. Então, meus irmãos, esse capítulo 8, quando Paulo diz: agora pois, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele está mostrando que Satanás, que nos acusa de dia e de noite, ele está lá diante de Deus, acusando: olha fulano, olha cicrano, teu filho, tua serva, fez isso, andou assim, fez assado. Jesus está ali advogando a cada um de nós e dizendo ao Pai, diante das acusações de Satanás: este é justo, porque eu o justifiquei através do meu sacrifício.
ele está justificado. A palavra justificado, irmãos, ou justificação, teologicamente falando, é como se você nunca houvesse cometido nenhum pecado. É assim que Deus nos vê em Cristo Jesus, não por meu esforço, não por esforço próprio, mas é assim que Jesus nos vê, que o Pai nos vê em Cristo Jesus. É como se você nunca tivesse cometido nenhuma falha, por isso que Paulo conclui: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja bem, irmãos, não há mais condenação, porque todos nós fomos inocentados pela condenação da lei do pecado, a quem estávamos sentenciados pelo salário do pecado, que é a morte. A sentença que nós tínhamos era a morte, porém fomos inocentados. Por que fomos inocentados? Porque Jesus retirou a maldição da lei que estava sobre nós e tomou para si. Olha, irmãos, ou a gente crê nessa profundidade que a palavra de Deus nos revela, ou então a gente está simplesmente brincando de religião e não passamos de meros religiosos. E eu não queria esse tipo de evangelho para a minha vida. Não queria, não quero. Porque é uma coisa que você vai, como, me perdoe aqui os católicos, que fazem promessa e passa a vida toda e toda a vida fazendo promessa e romaria e tudo aquilo, uma coisa inesgotável que nunca vai ter fim. Então a pessoa está perdendo o seu tempo, a pessoa está colocando sua fé em coisas que são falhas, dogmas, indulgências, que jamais vai lhe conceder essa certeza, irmã Nevinha. Não há. Só Jesus, porque Ele realmente nos inocentou através do seu sacrifício. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele diz assim: Ele nos substituiu. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez-se pecado por nós. Ele foi o nosso substituto, puro, santo, sem mácula, sem defeito nenhum de pecado, e Ele assumiu tudo por mim, por amor a você, que está em casa nos assistindo agora. Então, é por esta razão que Paulo diz: porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem mesmo Satanás, nem mesmo as autoridades, quando Pôncio Pilatos esteve diante de Jesus, quando ele esteve ali sendo levado para ser condenado à morte, e Pôncio Pilatos perguntou a ele, porque ele estava ali sendo julgado para ser morto e pendurado numa cruz, e todo aquele que fosse pendurado numa cruz se far-se-ia maldição, maldito, e ele se fez maldito por nós, fez maldição por nós. E Jesus também perguntou: quem de vós pode me acusar de pecado? Ninguém. Então é esse justo, inocente, sem falha, sem defeito nenhum, que me substituiu, que ocupou o meu e o seu lugar. Por isso que Paulo nos diz aqui: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu evoco 2 Coríntios 5, 21, para que fique bem gravado na sua memória. Ele nos substituiu. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Nesse versículo 2, sequenciando, Paulo agora vai mostrar que mesmo o pecado ainda estando presente na nossa vida, uma coisa é você ter prazer em pecar, e outra coisa é você ter aversão ao pecar. Há uma diferença muito grande. O pecado pode estar presente ainda na minha vida, na sua vida, naqueles mesmo que estando remidos e lavados pelo sangue de Jesus, mas você não tem prazer em pecar ou no pecado, você tem aversão.
E aí Paulo evoca no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nesse versículo 2, Paulo está mostrando que aquele domínio do pecado que exercia uma força e uma influência muito grande em me levar e me conduzir a pecar, sem ter força para me dominar, porque o pecado exercia domínio sobre a minha vida, ele mostra que nós estamos mortos para o pecado, morremos para o pecado. Ele diz isso aqui no verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Enquanto eu preparava esse estudo, eu aqui cheguei à seguinte conclusão: irmãos, quando alguém morre, se torna um defunto, não é verdade? Aquele defunto não faz mais nada, não fala, não ouve, não tem sentimentos, não chora, não se alegra, não se entristece, não se sente perseguido. É como um objeto, não tem mais vida em si. Então eu estava meditando sobre isso. Quando nós morremos em Cristo Jesus, porque fomos também crucificados com Ele na cruz, é como se nós estivéssemos hoje defuntos para pecar. Somos defuntos para pecar. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.